Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cinemar, né, um canal onde eu falo de cinema. Hoje eu vou comentar o filme Foi Apenas um Acidente, que é um filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro junto com O Agente Secreto, e é um filme que a sinopse me interessou, então eu assisti e quero vir comentar aqui. A primeira coisa que eu falo é assim, vocês imaginem uma família andando em um carro, né, aparentemente uma família normal, que tem uma filha, que a filha ouve música, a filha dança, né, eles estão ali num diálogo andando no carro. Você vendo essa imagem dessa família, será que seria possível você imaginar que por trás daqueles personagens, especificamente o personagem homem, existe um grande segredo, né, que leva ele a ser uma figura que é detestada por outras, por coisas que ele fez no passado? Bom, eu acho que não, né? Mas o filme ele faz a opção por começar com essa família, né? E essa família, ela acaba tendo seu carro quebrado e vai até um local onde uma pessoa oferece para consertar esse carro, e dentro desse local, né, que é uma espécie de depósito, eu não sei muito bem o que que é, tem ali o personagem principal do filme, que é o Vahid. O Vahid, ele, quando ele percebe que aquele homem, né, o homem daquela família entrou no local, ele fica extremamente angustiado, ele reconhece aquela pessoa, né? Então, né, o filme traz essa sensação muito interessante, porque o filme é um filme que ele não tem preocupação em explicar as coisas rápido. O telespectador ele vai entendendo as coisas que acontecem ali ao longo do tempo. Então, a partir do momento que o Vahid reconhece esse homem, né, eh, ele fica muito nervoso e o telespectador não entende aquilo. Por que aquele nervosismo, né? Fato é que ele começa a seguir aquela família, né? Ele começa a seguir aquela família e então a história vai se desenrolando, né? Até o momento em que ele segue, né, o homem lá, o marido, né, o pai dessa família, e ele primeiro tenta atropelar o pai, e depois ele sai do carro, né, dá umas pancadas lá com uma pá na cabeça do cara e captura o cara. E logo depois ele já vai estar ali enterrando o cara. Mas assim, né, até aí a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que o Vahid ele tem uma grande questão com esse homem, mas a gente não sabe o que que é, né? E o filme vai guiando, né, o telespectador de uma forma que não é apressada, né? Isso é muito interessante, né? Quando você começa a explorar cinemas diferentes, por exemplo, do cinema americano, você vê que a questão da pressa, de fazer tudo muito rápido, não existe, né? E o filme, às vezes, ele preza mais por elementos como o silêncio, por exemplo, o que é muito interessante, né? Então esse filme vai desenvolvendo a história do Sahid. Depois que ele vai quase enterrar o cara, ele não reconhece o cara, então ele vai buscar pessoas que possam ajudar ele a reconhecer aquele homem que a partir do momento em que ele vai enterrar o cara vivo, que a gente percebe que foi um torturador dele, né? Isso tá na sinopse, então eu não tô contando nada demais, né? Isso tá na sinopse do filme, mas ele vai procurar essas pessoas, né? E a partir desse momento, essas pessoas passam a fazer parte daquele filme, né? Eh, Pessoas que passaram por uma questão de tortura também pelas mãos desse homem, que no filme se chama Perneta, eu esqueci o nome real dele, mas eu vou chamar aquele de perneta, né? Porque o homem ele não tem uma perna e a outra perna dele é como se fosse uma perna, como uma perna meio podre, que né? Eles chamam até de perna podre. É, e esse homem, né? Ele traz marcas muito cruéis na vida dessas pessoas que participam do filme, porque ele foi um torturador, né? O filme passa num contexto, né, de Oriente Médio, essa questão religiosa, né, e fica muito claro ali, né, que eles falam muitas vezes sobre essa questão da guerra. Ah, eles dizem que eles são santos, que eles irão encontrar o paraíso, mas as coisas que eles fazem. E eu acho muito interessante também como o filme trabalha essa questão, né, porque no momento do filme, num determinado momento do filme, todas as pessoas que foram torturadas por essa figura, o Perneta, né, eles se encontram ali. Então eles começam um dilema. O que que a gente vai fazer com o Perneta? Ao mesmo tempo que eles têm vontade de se vingar do personagem, eles falam: tá, mas e aí? Se a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que ele fazia. Então isso vira um dilema, né? Isso se torna um dilema. E eu acho que o filme ele trabalha também bem com essa questão do homem que foi um torturador,
mas no filme, né, a figura de torturador também se confunde com a figura de pai, né? A família do Pernita, ela aparece muitas vezes. A mulher do Pernita que estava grávida, ela tem filho, né? A filha dele aparece. Então, o filme, de certa forma, também traz uma humanização desse cara que é um desumano, né? Ele torturava pessoas, fez coisas horríveis, o que eles contam durante o filme, né? Então existe esse elemento da humanização desse personagem, o que é muito interessante, né? Então o filme flerta muito com essa ideia, né? É, da tortura, mas também é relacionada a essa questão. E aí, se eu fizer a mesma coisa que ele, será que eu vou estar sendo igual a ele? Né? E em nenhum momento eles querem ser iguais, né? Apesar da raiva. Então, mexe muito com questões humanas, assim. E eu acho isso muito interessante, assim. O trabalho, não sei se é Jafar Panahi que fala o nome dele, eu não sei falar, pronunciar o nome dele. Mas ele trabalha muito bem as emoções dos personagens, o que torna o filme muito, muito, muito interessante, né? Essa questão das emoções dos personagens. E muitas vezes, por exemplo, ele opta por não filmar uma ação que está acontecendo diretamente para filmar ações que estão acontecendo de uma forma paralela. Por exemplo, quando a fotógrafa, acho que é a Zahri, entra com o noivo e a noiva dentro da van para reconhecer o corpo, ele, a câmera não vai até eles, mas a câmera fica filmando, né, o personagem principal ali fora, né, as reações dele. Quando, por exemplo, ela entra numa farmácia para comprar os remédios com o médico, eles não vão até ela, né, para mostrar, mas mostram ali o personagem principal. Então o filme opta por algumas vezes não mostrar a cena principal que está acontecendo, mas mostrar a reação dos personagens fora dessa cena principal, o que é interessante, né? Além de tudo, né, como eu já falei, essa dinâmica essa dinâmica de um filme mais é, menos acelerado, né? Mas um filme também que dá espaço às emoções e a gente acaba vivendo as emoções dos personagens, né? Uma cena final ali em que eles já estão falando com o torturador, né? Existe um espaço não só para o diálogo, mas também para o silêncio, né? O que é muito importante. Então acho que foi apenas um acidente. É um filme muito interessante. É, assim, eu vejo como um filme que realmente, quando você pensa, por exemplo, em Agente Secreto, que é um filme que eu gosto, eu vejo que é um filme que está disputando ali, né? Por exemplo, se ganhasse, eu não eu não ficaria surpreso, porque é um filme bom. Eu acho um filme bom, muito bem feito, muito bem filmado e muito bem dirigido também, por contar com essa questão dos elementos dos personagens. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, compartilhem e sigam o canal, tá bom? Agradeço por terem assistido até agora e fiquem ligados que eu vou divulgar mais vídeos nesse canal.